Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje vamos falar um pouco sobre o contexto de atuação do Instituto Federal Farroupilha, que tem atuação em todo o Rio Grande do Sul, tendo a sua sede, a reitoria, aqui na cidade de Santa Maria, na faixa nova de Camobi. Para falar sobre esse assunto, sobre o Instituto Federal Farroupilha e sua atuação no ensino técnico, tecnológico, profissionalizante de graduação, estamos recebendo em nosso estúdio a presença da professora Carla Comerlato Jardim, ela que é a reitora do Instituto Federal Farroupilha. Seja bem-vindo, professora Carla, obrigado por aceitar nosso convite. Sempre uma satisfação poder recebê-la e falar justamente de um tema tão nobre para nós, da sociedade brasileira, mídia inclusive, que é a educação, né? O contexto de atuação do Instituto Federal, um instituto tão importante para o nosso estado, que promove a educação, a ciência e a tecnologia, e que justamente, nesses últimos anos, o contexto do Ministério da Educação, as políticas atuais, tem justamente influenciado em muito na dinâmica da gestão do Instituto Federal Farroupilha. A gente quer saber da senhora como é que tem sido essa atuação do Instituto Federal Farroupilha, o propósito de atuação do Instituto Federal Farroupilha, quem são os servidores, perfil do estudante. Faça um pouquinho, mostre para nós qual é o trabalho que o Instituto Federal Farroupilha hoje promove para o nosso estado, professora. Ok, agradecendo já o espaço e o convite. O Instituto Federal Farroupilha é um dos 3 institutos federais com atuação no Rio Grande do Sul, de uma rede nacional de 38 institutos. O nosso instituto, como tu disseste, tem reitoria em Santa Maria, onde ainda não temos uma unidade de ensino, e temos 11 campos em diferentes municípios das regiões Central, Noroeste e Oeste. Aqui na região Central posso citar os campos São Vicente do Sul, campus Jaguari e o campus Júlio de Castilhos, além, como já disse, nas outras regiões. Além dos nossos 11 campos, nós atuamos também em 5 centros de referência. Nesta região eu posso referenciar um centro no município de Santiago, em parceria com a Prefeitura Municipal, e atuamos também hoje em mais de 20 polos de educação à distância. Nós temos um conjunto de aproximadamente 1.600 servidores, docentes e técnicos administrativos distribuídos entre todas essas unidades e um contingente que se aproxima de 15.000 estudantes de cursos técnicos de nível médio, cursos superiores de graduação e de pós-graduação. Os estudantes do nosso Instituto Federal Farroupilha, eles são predominantemente pertencentes às classes sociais em situação de vulnerabilidade social. Hoje, o nosso relatório de gestão dos últimos anos demonstra a cada ano que, em média, 70% dos alunos matriculados no Instituto Federal Farroupilha têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, O que se alinha muito aos objetivos e finalidades dos institutos federais, que é ser um espaço de oportunidades para aqueles jovens e adultos trabalhadores que historicamente ficaram excluídos dos processos formais de educação e de educação profissional e que tem nas nossas unidades no interior do estado do Rio Grande do Sul esse espaço para se profissionalizarem e elevarem a sua escolaridade.
E observando na sua fala, a gente pode perceber que justamente o Instituto Federal Farroupilha tem o propósito da inclusão, né? Através da educação, como você mesmo falou, essas camadas mais distantes, talvez têm menos oportunidade de acesso à educação, o Instituto Federal Farroupilha tem buscado chegar. E a gente tem observou recentemente, que o ano passado ela foi reeleita, né, como reitora no segundo mandato do Instituto Federal Farroupilha. Gostaria que você fizesse para nós um balanço aí, como foi a sua gestão nos primeiros 4 anos na frente do Instituto Federal, né, que a questão das turbulências que a senhora passou também com troca de governo, a senhora já no primeiro ano da reeleição, 2017, fazendo uma análise agora após a sua reeleição, o que a senhora passou, que a senhora tirou de lições, que conquistas foram obtidas pelo Instituto e quais desafios ainda precisam ser superados, professora? Nós tivemos um primeiro mandato que se iniciou em final de 2012 e se encerrou em final de 2016, onde nós tivemos um período, na maior parte do tempo, muito produtivo, considerando que recebemos altos investimentos, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista de aporte de força de trabalho, de servidores, né? E o nosso Instituto, nos primeiros 3 anos do nosso mandato, cresceu muito, inclusive do ponto de vista da criação e da implantação de 3 campos que hoje compõem esse nosso universo. Nós trabalhamos muito fortemente no primeiro mandato em se dar uma identidade para a instituição, considerando que os institutos são muito jovens, né? Estamos festejando esse ano 10 anos de criação, então trabalhamos muito nisso para que todos os nossos servidores e estudantes em todas as nossas unidades se sintam pertencentes ao Instituto Federal Farroupilha. Trabalhamos muito fortemente com a transparência, né? Nós fomos o primeiro Instituto Federal do Brasil a transmitir ao vivo e depois ter no repositório institucional todas as reuniões dos nossos principais colegiados, que é o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes, e também nos preocupamos bastante em qualificar os processos de comunicação. Agora, o nosso principal avanço no meu primeiro mandato, sem dúvida, foi o reconhecimento da qualidade do ensino. O nosso instituto, assim como qualquer outra instituição de ensino superior, é submetido a avaliações externas. E nesses processos somos, em Santa Maria, junto com a UFSM e com a Unifra, as instituições que têm conceito institucional de excelência, conceito 4 numa escala que vai até 5, e os nossos cursos, todos eles avaliados também com conceitos de excelência, conceitos 4 e 5 numa escala da mesma grandeza. Então, posso dizer de forma sintética que talvez tenham sido esses os principais avanços do primeiro mandato. Ocorre que durante o processo do fim do meu primeiro mandato e do mandato que se iniciou o ano passado, exatamente. Aí nós enfrentamos no país, né, todo esse processo, né, que culminou com a destituição de uma presidenta que havia sido eleita democraticamente, né, e que muitos caracterizam como um golpe à democracia, e isso evidentemente que impactou muito fortemente nas instituições que são vinculadas ao Executivo Federal. Nós tivemos um período, um hiato muito grande, inclusive comunicacional, quando todas as pessoas do Ministério da Educação, que é com quem nos articulamos, elas foram substituídas, novos gestores do novo governo foram inseridos nas atividades, e posteriormente o nosso grande problema que passou a se dar foi esse processo, né, de encolhimento do Estado brasileiro através da redução dos nossos orçamentos. É bom que se frise, o orçamento do Instituto Federal Farroupilha, hoje em 2018, ele é idêntico ao que tivemos em 2013, quando tínhamos muito menos estudantes, muito menos servidores, muito menos infraestrutura, né? E o mais grave de tudo isso é o cenário futuro, porque a Emenda Constitucional 95, né, que foi proposição desse governo e aprovada pelo Congresso Nacional, ela congela por 20 anos os investimentos públicos, né? E isso implica dizer que não temos perspectivas de investimentos minimamente razoáveis para os próximos períodos, caso essa situação perdure. Sim, e outra questão, né, você falou a questão da limitação de recursos. Essa crise econômica, então, afetou diretamente a projeção de investimentos nos institutos federais e como que alternativas têm se buscado, professora, para tentar superar isso, que sabe que, a senhora falou, está projetado nos próximos anos, tem que passar por isso, né? E o que se pode fazer nesse meio tempo, que já está se fazendo
para superar esse desafio, professora? Lamentavelmente, em função desse enxugamento do nosso orçamento, nós estamos aí sim, desde 2016, reduzindo drasticamente alguns serviços institucionais, e especialmente aqueles que dizem respeito a serviços terceirizados. Existem serviços que são muito importantes para as instituições de ensino públicas, os quais não são atendidos pelos cargos públicos e que nós precisamos contratar através da terceirização, como vigilância, limpeza, né? E esses serviços são aqueles que nós tivemos que enxugar de forma muito forte, até porque eles representam muito do ponto de vista orçamentário. Houveram demissões, professora, digamos, então? Lamentavelmente, servidores terceirizados, nós tivemos que rever contratos, e isso implicou com que as empresas que os empregam os demitissem, um número muito significativo, o que muito nos entristece, porque principalmente nas cidades do interior onde nós estamos, o campus do Instituto era uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas, e são muitas famílias que ficaram sem renda por conta disso, né? Mas também tivemos que enxugar ações diretamente ligadas à nossa atividade fim, por exemplo, participação dos nossos profissionais em eventos científicos, né? Participação dos nossos alunos em visitas de estudo, questões que nós tivemos que encolher drasticamente para não comprometer o funcionamento normal da instituição. E a senhora acredita que isso ainda vai acontecer, ou já está se trabalhando com cortar gastos em outros níveis para poder justamente tentar se incentivar nesse sentido, eventos, porque justamente o desenvolvimento educacional, acadêmico, passa necessariamente muitas vezes por eventos, tem que realizar eventos na área, promover integração entre os alunos. A senhora já projeta alguma área que possa necessariamente, além dos terceirizados, ter que ser cortado para poder se bancar esses próximos anos da sua gestão, um investimento na educação? A cada ano, quando planejamos o ano seguinte, nós temos que reduzir, sim, né, despesas. Vou te dar um exemplo muito singelo, mas uso de ar-condicionado nas salas de aula. Né? Nós temos hoje uma política que acontece em todas as nossas unidades, onde a gente restringe o uso de ar-condicionado e só o permitimos naquelas situações em que a temperatura poderá causar dano, mal-estar aos nossos estudantes, aos nossos colegas, né? Nós temos uma infraestrutura muito boa, muito qualificada, né? Mas estamos tendo que fazer menos uso disso para economizar energia elétrica, né? Para economizar essas outras despesas normais de funcionamento. Um outro exemplo bem concreto, reagentes para uso em laboratórios, né? Então, se antes nós conseguíamos que todos os alunos individualmente pudessem fazer as reações, hoje isso se dá em pequenos grupos, o que ainda não compromete a qualidade, mas evidentemente é questionável. Tudo isso em função da absoluta impossibilidade de contratarmos despesas para além desse orçamento que vem sendo reduzido nos últimos anos. Pois é, professor. Outra questão também que a gente tem percebido, às vezes a alternativa que se encontra muitas vezes é tentar parcerias com outras entidades municipais, estaduais, né? E como o Instituto Federal Farroupilha ele está espalhado em todo o Rio Grande do Sul, né? Parte norte, fronteira, oeste, como é que é a relação hoje com os outros entes, né? Públicos, como prefeituras, câmaras, eles realmente apoiam a permanência, incentivam a instituição nesses campi? Ou você acha que está muito cada um na sua ida e o Instituto Federal que tem que buscar participação? Porque até o reitor da Unipampa, recentemente, quando veio no ano passado para nós aqui, com o nosso programa, ele falou, às vezes a instituição, né, quer conversar, quer dialogar, mas o poder público do outro lado não reage. Como é que o Instituto Federal Farroupilha trabalha nesse sentido? A senhora percebe que há uma interação mesmo ou está muito isolado os campi? Nós tivemos, quando da constituição do Instituto, um movimento muito forte de todas as prefeituras, né, no sentido de conseguir levar para suas cidades, né, um campus do Instituto Federal. A exemplo do que fizeram para ter um campus da Unipampa, que foi uma universidade multicamp criada na mesma época que os institutos.
Hoje, né, depois que se tem já algum tempo de atividade, que tivemos mudanças de governos, nós temos sim algumas cidades onde temos campos, onde o poder público municipal continua sendo nosso principal parceiro. Né? Em outras, lamentavelmente, essa interlocução ela se fragilizou. Né? Mas eu não posso hoje afirmar que em algum dos nossos municípios nós não temos interlocução com o poder público municipal. Todas as prefeituras, todas as câmaras de vereadores, em alguma medida, se articulam e dialogam conosco. Evidentemente, umas de forma mais potente, mais proativa, e outras em menor escala, mas o Instituto Farroupilha ainda, né, não pode dizer que não faz interlocução com esses entes em todas as cidades onde nós estamos. Justamente importante, né, frisar isso que o professor está falando, que essa relação é super importante para justamente ter esse incentivo, né? O Instituto Federal vai se instalar não para se isolar, ser uma instituição, né? Isso. Vai para interagir com a sociedade, para ajudar o poder público, né? E incentivar o crescimento onde está inserido, nas regiões em que está inserido. Professor, a gente sabe que esse assunto aqui é vasto, mas nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já percebeu, desde o primeiro bloco estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presença da professora reitora do Instituto Federal Farroupilha, né, do Rio Grande do Sul, professora Carla Comerlato Jardim, que está aqui conosco desde o primeiro bloco falando justamente do contexto de atuação do Instituto Federal Farroupilha no Rio Grande do Sul e também projetando cenários de atuação do próprio Instituto, desafios, perspectivas e também um balanço da gestão dela frente ao Instituto. Professora, retomando um pouquinho da última questão que a gente encerrou o bloco anterior, a questão da relação poder público municipal, prefeituras, câmaras de vereadores com o Instituto Federal. A gente tem observado também, muitas vezes, que os próprios prefeitos trazem à mídia, presidentes do Poder Legislativo Municipal, trazem à mídia que as instituições de ensino federal, devido ao seu aporte de recursos, têm a obrigação de promover o desenvolvimento regional nas cidades, regiões onde estão inseridos. Até que ponto a senhora acha que isso é verdade, isso realmente é verdade, ou os institutos federais, instituições, têm outro propósito que não o desenvolvimento, professora? Não, é absolutamente pertinente, né, essa afirmação da necessidade das instituições federais de ensino contribuírem com o desenvolvimento local e regional. Nos institutos federais, inclusive, isso está posto na lei que nos cria, né? E isso implica dizer que para contribuir com o desenvolvimento regional, o que fazemos, as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, tem que se articular com as demandas, com os arranjos sociais, econômicos, culturais do território onde estamos. O equívoco que muitas vezes é praticado é atribuir à instituição a responsabilidade plena pelo desenvolvimento, quando nós sabemos que um processo de desenvolvimento, ele
obrigatoriamente tem que envolver diversos atores, desde o poder público municipal, o poder legislativo, as organizações sociais e todos os entes, né, que são responsáveis por alguma atividade, por alguma área de atuação, né, e que influenciem na vida da população. Então, nós assumimos, né, a responsabilidade da instituição ser um agente entre muitos agentes que têm a responsabilidade de contribuir com o desenvolvimento local e regional. Até porque a gente ouve, às vezes, vereador, prefeito falando, tem que se incentivar o empreendedorismo, tem que se combater a violência, tem que se aprimorar processos de gestão da saúde, mas isso muitas vezes passa um pouco distante das instituições, do propósito principal das instituições. Só acho que isso, mesmo a questão do empreendedorismo, que é muito batido em várias regiões hoje, a questão do combate à violência, a educação profissionalizante tecnológica também pode ajudar nesse sentido, professora? Como é que você vê exemplos que os próprios prefeitos e vereadores querem que as instituições façam nesse sentido? O que a senhora vislumbra também de exemplos que poderiam ser feitos nesse sentido? Com certeza, pode sim, mas normalmente essa contribuição ela está atrelada às áreas de atuação daquela unidade. Vou te dar como exemplo, né? Nós temos no campus São Borja, do Instituto Federal Farroupilha, um eixo que nós chamamos de turismo e hospitalidade, que é um eixo tecnológico onde temos cursos na área do turismo, na área da gastronomia, na área da cozinha, né? Evidentemente que as pesquisas que fazemos lá em São Borja, as atividades de extensão que promovemos na cidade, elas são alinhadas às nossas competências no eixo que atuamos, né? Então, essa é uma ação muito forte do Instituto de se articular. Agora, evidentemente, o que nos limita é que nós temos em cada uma das nossas unidades algumas áreas de formação profissional e aquelas que não ofertamos, fica difícil a contribuição, mas que as temáticas, por exemplo, que tu usaste, como a questão da não violência, né, a questão da segurança, e essas são temáticas, empreendedorismo, essas são temáticas transversais, que elas transitam em todas as áreas do conhecimento. E por isso, quando as questões são transversais, a nossa atuação é possível e ela efetivamente acontece. Isso, trazendo à tona isso que você falou, a questão justamente de cuidar o propósito do Instituto, né? E se ele está naquela região com esse curso, o perfil, né, desses cursos que vai justamente ter ações transversais que podem refletir em empreendedorismo, combate à violência, né? Melhoria da saúde pública também. Outra questão também que tem chamado a atenção, que talvez impacte diretamente nos institutos federais, é a questão da reforma do ensino médio, professora. A senhora acredita que essa reforma que teve recentemente já começou a impactar ou vai impactar nos institutos federais, no processo de ensino, aprendizagem dos alunos mesmo, nos institutos federais, professora? Nós temíamos muito que isso acontecesse, né? Inclusive, nos manifestamos várias vezes nesse sentido, porque os institutos federais, e o nosso instituto da mesma forma, trabalham com uma modalidade, uma forma de ensino médio muito especial, que é o ensino médio integrado, que é o ensino médio onde os estudantes que concluem o ensino fundamental, eles ingressam e conosco eles cumprem a etapa do ensino médio e a sua profissionalização. E isso de forma integrada, onde os conhecimentos dialogam. E isso faz aquilo que nós chamamos de educação integral, né? Temíamos que isso pudesse ser afetado, mas com a alteração que a LDB sofreu no capítulo que diz respeito ao ensino médio, e agora com a divulgação da Base Nacional Curricular Comum, que foi encaminhada pelo MEC ao Conselho Nacional e que dita a estruturação do ensino médio, nos parece que nós não teremos que fazer alterações significativas. Talvez alguns ajustes nas áreas de português, matemática e inglês é o que a Base Nacional Curricular aponta, a necessidade talvez da ampliação, de uma certa ampliação da carga horária, mas a nossa autonomia na forma de oferta do ensino médio, ela foi assegurada, né? E nós temos hoje um pouco mais de tranquilidade no sentido de poder continuar ofertando esse que é talvez
a principal oferta institucional dos institutos federais, que é o ensino médio integrado, que tem uma qualidade reconhecida internacionalmente. E contribui justamente muito com o aprimoramento, a questão do jovem, a inclusão do jovem, né, de baixa renda, que tem dificuldade de acesso à educação. E daí, puxando esse gancho que a senhora falou, da oferta do ensino profissionalizante, do ensino tecnológico, né, em Santa Maria, na região onde está inserido, nas regiões onde estão inseridos os campi do Instituto Federal Farroupilha, como é que está isso, o mapa hoje da oferta de ensino profissionalizante tecnológico no Rio Grande do Sul? A senhora acha que ainda as instituições públicas estão muito ausentes, carece de mais instituições públicas que permitam esse acesso a estudantes de baixa renda, que estão com dificuldade de acesso à educação, a ter realmente esse acesso ao ensino profissionalizante, tecnológico, professora? Como é que está hoje o mapa no Rio Grande do Sul, no seu ponto de vista? Com a criação dos institutos, e 3 institutos no Rio Grande do Sul, nesses últimos 10 anos, nós tivemos um avanço muito significativo da oferta de educação profissional federal no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos, somados os 3 institutos, 42 campos, ou seja, nós temos 42 cidades, né, servidas por instituto. Mas se nós considerarmos que o estado do Rio Grande do Sul tem mais de 500 municípios, e se nós verificarmos a distribuição desses municípios, nós podemos afirmar, sim, que ainda existem lacunas, né, que precisam ser atendidas com a oferta de ensino profissional de qualidade. Um exemplo que a gente tem usado, né, é a cidade de Santa Maria. A cidade de Santa Maria, apesar de termos aqui as 2 escolas, né, profissionais vinculadas à universidade, o quantitativo de vagas que elas ofertam ainda é muito aquém do público que pode se beneficiar disso, né? E é nesse contexto que a gente vem trabalhando no sentido de propor a criação de um campus do Instituto Federal aqui em Santa Maria, especialmente focado na região oeste da cidade, que é onde existe uma grande concentração de bairros de trabalhadores, né, que ainda não são atendidos por uma instituição dessa natureza. Mas, além disso, existem outros municípios no estado, sim, que mereceriam um campus de um instituto federal, considerando o contingente de jovens e de adultos trabalhadores que precisam se profissionalizar. Até para se evitar justamente a questão da evasão, né, professora? Também muitas vezes do êxodo rural, muitas vezes nessas cidades que acontece, por não ter um acesso à educação mais facilitado. Até que eu gostaria que a senhora ressaltasse para nós a questão, então a senhora nos trouxe uma revelação aqui, talvez Santa Maria não saiba, a intenção do Instituto Federal de abrir um campus, mesmo profissionalizante, tecnológico, em Santa Maria, na região oeste. Como é que está, professor, o andamento dessa perspectiva de abertura do novo campus? Nós construímos o projeto, né? Tivemos a interlocução com a Prefeitura Municipal, com alguns vereadores da cidade, mas criar um campus de Instituto Federal é uma prerrogativa, é um ato exclusivo do Ministro de Estado da Educação. Né? Então, nós estamos trabalhando no sentido de criar toda a estrutura para que, posteriormente, num movimento de pressão política da base de apoio ao atual governo, né, nós pudéssemos convencer, então, o ministro da Educação da necessidade de um campus no município de Santa Maria. Mas esse é um processo que se iniciou recentemente, que nós estamos construindo ainda, e por isso, né, a gente, de forma geral, a população ainda não tem essa informação, mas que nós estamos iniciando um processo, não temos muita crença de que isso vá acontecer a curto prazo, considerando, né, a atual política governamental de redução de investimentos, de não priorização da educação, né, mas estamos trabalhando para que num cenário futuro, que nós temos esperança que em breve o Executivo Federal volte a priorizar a educação pública e a educação profissional nesse contexto, nós possamos sim, em médio prazo, termos, né, a possibilidade bom saber disso. Essa perspectiva para a nossa cidade, inclusive, né, até para alertar o poder público municipal, vereadores, prefeitos. A professora Carla está fazendo uma revelação para nós, hein? Há interesse do Instituto Federal Farroupilha, a partir da sua gestão, da administração central, e trazer um campus do Instituto Federal Farroupilha em Santa Maria, na Zona Oeste. Então, a gente já deixa aqui
o apelo para as entidades representativas, entidades empresariais que têm interesse também na formação de mercado, de força de trabalho, de incentivo também ao mercado consumidor, ao mercado de trabalho, conversar com a professora Carla, está trazendo uma novidade. Então, essa mobilização que a senhora justamente está falando que é preciso, né, professora? Isso. Trazer a mobilização de prefeito, vereadores, para se conseguir essa conquista, de se trazer que Santa Maria carece também de ensino, de educação, ou, aliás, qual é o lugar que não carece, né, professora? Então, a gente fica aqui o apelo para o Poder Público Municipal também buscar apoiar essa causa nobre do Instituto Federal Farroupilha. Para encerrar, professor, a gente quer também justamente trazer, a senhora que também é membro da diretoria do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Por isso que eu passei para ela poder dizer que o nome é longo. Quais são as principais questões que hoje estão em evidência nacional no CONIF? Só que bandeiras hoje os conselheiros, representações estão levantando em relação ao tema da educação profissionalizante? E que cenário em nível nacional está se projetando para este ano, professora? Nós temos algumas causas que são da rede federal como um todo, que é quem o CONIF representa, entre elas o ensino médio integrado, que nós falamos agora há pouco, né, na garantia da autonomia dos institutos pela manutenção do ensino médio integrado. Nós temos pautado muito fortemente a questão da necessidade de que o orçamento dos institutos ele seja recomposto, né, e essa tem sido uma luta conjunta com as universidades federais também. Então temos pautado muito isso. Além do orçamento, nós precisamos que o governo cumpra com a liberação das vagas de servidores que ainda temos direito, porque a maioria das nossas unidades não está ainda completa, né? E evidentemente também é uma bandeira nossa que quem esteja à frente do governo federal a partir da próxima eleição, e estabelecemos uma pauta para apresentar todos os candidatos, se comprometa, né, com a garantia do ensino público como um bem da sociedade brasileira, e essa garantia só se dá através do financiamento. E uma outra bandeira que é nossa é a manutenção da gratuidade das vagas públicas, porque isso também, né, se coloca em risco quando a gente analisa o cenário político que temos no país hoje. Professora Carla, a gente agradece novamente por ter nos agraciado com essas informações importantes sobre o ensino, sobre a educação profissionalizante e tecnológica no Rio Grande do Sul, até diante do contexto do Instituto Federal Farroupilha. Te agradece por trazer até essa novidade para Santa Maria, né, para incentivarmos Santa Maria a se unir, a buscar inserção junto ao Instituto Federal Farroupilha, para trazer esse campus do Instituto para Santa Maria, que certamente é uma conquista muito grande, não só, eu digo, a sua gestão, mas para a cidade de Santa Maria, que carece tanto de educação, principalmente nessa região que você falou, a região oeste de Santa Maria, que é carente de escolas e instituto tecnológico nesse sentido. Obrigado, professora, pela sua presença. Certamente com outras novidades, a gente espera trazer novamente e trazer, quem sabe, aí essa notícia do campus em Santa Maria. Obrigado, professora, e você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.